Fala, galera! Aí, Cassidori. Será que agora deu certo? O Instagram tenta dar um golpe na gente, a gente dá um golpe neles aí, ó. É. Tamo junto, moçada. Agora vai ficar gravada a parte 2 no Cassidori. Agora você grava, tá bom? Beleza. Beleza. Toca o barco. Então, galera, aí, muita matéria preparada para quem não me conhece. Agora então eu vou me apresentar, já que vai ficar gravado aí no teu canal. Professor Stephanie Dias, formado em Educação Física UFPR, me mudei para Moscou em 2002, fiz um mestrado com o grande Vitor Nikolai Vetseluyanov. Nós temos vários livros aí no Brasil, material fenomenal para quem quiser acompanhar, vale a pena, vale a leitura, e muito do que nós estamos falando hoje aqui nós aprendemos com ele. E depois do mestrado, fiz doutorado, desde 2008 mudei para os Estados Unidos. Trabalhei muitos anos com o pessoal do UFC, atletas de alto nível, e desde 2015 sou professor da Kaiser University aqui em Orlando. Manda lá a dúvida, show. Tiagão, deixa eu responder aqui, Cassidori, o seguinte. Se você quiser desenvolver a fibra muscular glicolítica, tá? E fazer ela crescer, no caso de hipertrofia, então você pode isolar, o ideal seria até isolar. Pode utilizar exercícios em complexo, grandes grupos musculares, por quê? Porque assim você vai gerar um estresse maior. E quanto maior esse estresse, você acaba estimulando uma liberação maior. Então faz com que tuas glândulas produzam mais hormônios. Então tem isso. Depois que o pessoal quiser me escrever no inbox, tem um banco de dados aqui muito grande de artigo que eu puxo e mostra geralmente que os exercícios que trabalham diversos grupos musculares, eles fazem uma produção maior, tem uma liberação maior hormonal. Dentre eles o agachamento seria um dos melhores exercícios para liberar hormônio. E até uma recomendação, seu Leandro, que o Cassidori, que o seu Leandro fazia, você chegou a ver, que ele fazia, vamos dizer que você quer malhar bíceps, você quer malhar tríceps, ele falava, começa com umas 2, 3 séries de agachamento, só para dar um estímulo hormonal no teu organismo, e daí você vai para o teu bíceps, o teu tríceps. Então ele fazia isso, ele recomenda isso, estou falando de quem está treinando naturalmente, né, óbvio, sem hormônio. Então, para você estimular essa liberação hormonal no organismo, gerar um estresse com um exercício multiarticular primeiro e depois você indo para o exercício isolado, tá bom? Mas no meu esporte envolve muitos exercícios complexos. Sim, exercícios complexos, com certeza. Então, se tiver no levantamento de peso olímpico ou powerlifting, você vai ter que fazer os exercícios complexos, mas também vale a pena isolar eles. Então, às vezes, tem que ter aí um dia na semana ou 2 dias na semana, você pode trabalhar em isolado, tá, Thiago, para desenvolver esses músculos. Até depois, que o tema hoje é mais aeróbio, mas o que nós vamos fazer, eu vou marcar o Alceni, que está aí assistindo, treina a seleção paranaense de levantamento de peso olímpico, tá? Então vamos marcar uma live com ele, aí a gente fala só treinamento de força. Isso aí é o que eu mais faço, o que eu mais gosto. Fala aí, horas, né, Cassidão? É que nem eu fico rouco até de falar. Então, ó, só para a galera que eu tô até emocionado aqui, que tanto que o Cassidori falou do seu Luiano, cara, tanto conhecimento. O que eu mais aprendi com ele, Cassidori, foi quando as viagens que eu fiz, não sei se você lembra, eu trouxe ele para o Brasil diversas vezes, e ele ficou na minha casa, a gente foi para o Rio, a gente tinha o Instituto Aleixo, a gente ficou junto no Rio de Janeiro, no mesmo quarto do hotel, depois eu trouxe ele para casa da minha tia. E aí que a gente aprendia, porque a gente ficava, cara, eu ficava só sugando, assim, igual uma esponja, cara, só perguntando, e o cara com anos de experiência em atletas de olímpico, né, de Olimpíada, e eu só, caramba, quanto conhecimento, um monstro. Você viu lá, né, cara? Um jantar, é uma coisa, são horas de pesquisa e conhecimento. Então, muito legal aí. Então, voltando ao tema, então, a gente deixou, então, aqui, falando que existe o treinamento aeróbico de baixa intensidade, existe. Esse seria mais assim para você que quer aumentar um gasto calórico, você ter, por exemplo, efeitos para a saúde mais a longo prazo. Atletas, nós já vamos fazer um mix. Então, seria o quê? O trabalho intervalado, que foi aquilo que você falou, está lá gravado no meu Insta, e combinando, então, na recuperação ativa entrando. Então, o que eu faço? Então, vamos dizer, você fez um sprint, eu fiz uma aceleração, então, em vez de fazer que nem a galera faz normalmente, simplesmente fica parado e faz a recuperação passiva, a gente faz a recuperação ativa, então, nesse trabalho. Então, você acaba unindo
o trabalho aeróbico de baixa intensidade com o trabalho de alta intensidade. Então o treino fica bem produtivo assim e aumenta também o gasto calórico. Então para quem está aí que não é atleta, mas só quer buscar qualidade física ou, por exemplo, até, vamos dizer, fitness, né? Redução do percentual de gordura, etc. Então isso também já é uma dica, uma boa aí. Recuperação ativa, como a frequência cardíaca. Então o que eu gosto de fazer para recuperação ativa, eu faço assim, vamos dizer que eu fiz um trabalho intervalado de 15 segundos, tá? Na esteira, máximo. Aí vamos lá, a frequência chegou lá a 180, 190, que nem o Caçador falou antes. Aí eu gosto de fazer o quê? Uma recuperação, que nem ele falou, mais ou menos de 1 a 2 minutos. Eu tento recuperar o atleta. Claro que quanto mais ele recuperar no mesmo tempo, é melhor, que significa que a sua treinabilidade está melhorando. Mas de início você pode fazer, vamos dizer, 2 minutos, recuperando. E aí o que eu gosto de fazer, geralmente eu ponho meus atletas, aqui a gente usa milhas por hora, eu ponho a 3,5 milhas por hora, que dá mais ou menos aí uns 5,5 km, mais ou menos, 6 km por hora, né? Cada milha é 1,6. Se alguém tiver uma calculadora aí, faz o cálculo rapidinho, 3,5 vezes 1,6. E aí eu ponho nessa frequência e ponho eles andando. Então eu faço assim, geralmente trabalho intervalado, recuperando. E aí, uma frequência que eu uso, vamos dizer que limite, que eu tenho quase certeza que ele está recuperado, caminhando, Thiago, é mais ou menos 120 batimentos por minuto. Porque abaixo disso, então, já o efeito do treinamento já está sendo muito reduzido. Então, se o atleta, em menos tempo, vamos dizer, eu planejei 2 minutos, mas ele está treinado, em 1 minuto, 1 minuto e meio, ele já recuperou a frequência dele, voltou para 120 ou abaixo, eu já disparo o segundo tiro, sendo que pelo menos 1 minuto. Por quê? Porque é o que a gente utiliza. E aí, quem acompanha aí o Caçador postou a foto com o Nikolai Ivanovich Volkov, a fera da bioquímica. Também tive o prazer de ter algumas aulas com ele, não muito, mas ele foi um monstro. E aí, o que ele viu isso? Foi um dos pioneiros aí, né? Estudar creatina, estudar toda essa parte da bioquímica, e viu que recupera, então, o ATP com mais a creatina fosfato em mais ou menos 45 segundos a 1 minuto. Então, se você está fazendo esse trabalho que você vai precisar dessa energia vindo do ATP mais a creatina fosfato, então você tem que deixar com que ela recupere completamente. Então, seria mais ou menos isso aí, 1 minuto, o mínimo. Prolongando vai ser mais positivo do que você encurtando. Às vezes os outros treinadores aí têm a ideia, vou fazer um treino mais intenso. Mas acaba que esse treino mais intenso acaba sendo prejudicial, porque aí você começa a entrar numa glicólise anaeróbica, o atleta vai sentir como mais intenso, vai, pela acidez, pela falta de recuperação, mas aí o que acontece? Aquilo que a gente comentou, ele não vai conseguir fazer o mesmo tempo, né, Caçador? Então, ele não vai, se ele vai percorrer uma distância, vamos dizer, 60 metros, estou agora com um atleta do beisebol, aqui do high school, que eu estou fazendo um trabalho com ele, então a gente tem que cumprir algumas normativas. Por exemplo, eles usam 60 jardas, na verdade, no beisebol. Então, 60 jardas, a normativa do high school, ele tem que ter mais ou menos 7,7 segundos. Então, se você usar isso, vamos dizer que você está usando no treinamento, ele está chegando lá em 8 segundos, essas 60 jardas, se você recuperou, vamos dizer que você planejou para recuperar 2 minutos, você marcou o segundo tiro, ele fez em 8,3, significa o quê? Ele não recuperou o suficiente. Então, você tem que alongar a sua recuperação para que ele chegue o mais próximo possível desse tempo que ele acabou de fazer no treino aí, nos 8 segundos. Esse é um dos jeitos. Certo, Cássio? Com certeza. Toca lá, fala mais um pouco que depois eu tenho mais um material aqui. Tá, vamos lá então. Bom, ali na primeira parte da live, que é aquela que está salva ali na sua página, a gente está falando sobre tipos diferentes de trabalho aeróbio, né? Então, tem esse primeiro trabalho aeróbio que eu tinha citado, que é voltado mais para o aumento das possibilidades funcionais do coração, né? Que está ali naquela zona de intensidade. E veja bem, esse trabalho eu classificaria, veja bem, como exercício aeróbio, porque ele está executado abaixo do limiar anaeróbio. Já a outra parte do treinamento aeróbio, porque treinamento quer dizer melhorar a capacidade aeróbia, mas não quer dizer que o exercício seja puramente aeróbio, entende?
Então, outra parte, que geralmente envolve esses métodos mais intervalados, ele pega uma zona mista, onde algumas fibras musculares trabalham no metabolismo aeróbio e algumas já trabalham ou no mecanismo ali de fosfagênio, né, creatina fosfato, e um pouquinho de glicólise também. Né? Então, eu vejo da seguinte forma, se a gente pensar na parte central, né, vamos dizer assim, cardiovascular, aquele trabalho que eu citei. Quando a gente vai para a parte periférica, que já é mais ali na fibra muscular, o conteúdo interno da fibra muscular e o que envolve a fibra muscular, né, que seriam os vasos capilares. Aí a gente tem que falar de diversos tipos de treinamento intervalado. Então, por exemplo, se a gente pegar os trabalhos tradicionais que a gente tem ocidentais, né, de HIIT, envolvendo ali que eles colocam um percentual 80% a 100% do VO2 máximo, que é um pouquinho acima do limiar anaeróbio. Como é um trabalho um pouquinho mais extenso em duração, dá para você fazer de 2 a 4 minutos nessa intensidade, é um trabalho que melhora, estimula a biogênese mitocondrial numa certa medida, porque ele gera um pouquinho só de acidez, não muito, certo? E ele é muito bom também para promover aquele fenômeno que a gente chama de angiogênese, que é a formação de novos vasos capilares em volta da fibra muscular, o que ajuda na nutrição dessa fibra muscular. Quando eu falo nutrição, estou falando de nutrição de oxigênio. Não estou dizendo nutrição no sentido próprio da palavra, nível de transporte de substâncias, né? Falando ali do oxigênio mesmo. E aí também tem um trabalho de altíssima intensidade, que é mais o que o Celianov propõe, só que é sem acidez. Porque quanto mais fibra se recruta, mais fácil você acidificar, porque as fibras mais rápidas tendem a ter menos mitocôndrias e terem atividade de ATPase mais elevadas. Então, quer dizer, elas quebram mais ATP e ressintetizam um pouco ATP. Quebra ATP, libera íon de hidrogênio, acidifica rápido. Então, esses trabalhos de altíssima intensidade que o Celianov coloca, eu colocaria ele assim, como o ápice da pirâmide do treinamento aeróbio. É aquele trabalho que vai estimular essa biogênese mitocondrial nas fibras mais rápidas. Aquelas fibras que antes eram as mais glicolíticas vão se tornar intermediárias ou oxidativas, mesmo sendo rápidas, né? Que eu acho que é muito importante a gente lembrar disso, que o Celianov batia muito nessa tecla, que eu também bato. Existe uma diferença de fibra rápida e fibra glicolítica. Nos livros de fisiologia a gente pega como se fosse a mesma coisa, e às vezes a gente até usa como termo intercambiável na nossa fala. No entanto, é diferente, porque fibra glicolítica quer dizer uma fibra que tem pouca mioglobina, pouca mitocôndria, poucos vasos capilares, certo? Isso é uma fibra glicolítica. Uma fibra rápida que tem elevada atividade de ATPase. Geralmente, em pessoas comuns, não atletas, a fibra rápida sempre é glicolítica, porque nunca usa fibra rápida. Não tem por que você ter sinalização dentro da fibra rápida para aumento da densidade mitocondrial. Quando a gente pega uma pessoa altamente treinada, por exemplo, ciclista de estrada, corredor de prova de meio fundo no atletismo, até mesmo atleta de futebol muito bem treinado, esse atleta, as fibras mais rápidas dele não são puramente glicolíticas. Como elas são ativadas frequentemente, lá você tem diminuição de reserva de creatina fosfato, diminuição de reserva de ATP miofibrilar, você tem vários mecanismos que sinalizam para a formação de novas mitocôndrias. Então, essas fibras elas começam a ficar um pouquinho mais oxidativas e, como consequência, aumenta o que a gente chama de limiar anaeróbio. Então, olha só, a fibra rápida glicolítica se torna rápida oxidativa. E quando ela se torna rápida oxidativa, ela deixa de ser glicolítica, mas ela não deixa de ser rápida. Entende? Então, quer dizer, o limiar anaeróbio cresce, por quê? Qual que é o ponto do limiar anaeróbio que o próprio Celianov sempre defendia? É o momento do exercício que você passa a recrutar as fibras glicolíticas, que podem ser rápidas ou talvez nem tão rápidas. Se você pegar uma pessoa sedentária, a fibra glicolítica, o que supostamente é intermediária do ponto de vista de velocidade de contração, já seria glicolítica. Um atleta bem treinado, ele vai ter uma grande parte das fibras mais rápidas do EX, que ainda são mais puxadas para o metabolismo oxidativo. Vai ter só um percentualzinho pequeno. Isso é exatamente o que o senhor Leandro falou, e a gente fala do nosso livro, que acontece quando a pessoa fica engessada, a pessoa fica enferma. Então, a genética dessa pessoa não mudou. A pessoa que tinha, vamos dizer, 50% de fibra lenta, 50% de fibra rápida, ela continua tendo isso, só que a fibra perde a capacidade aeróbica. Então, ela se torna praticamente glicolítica. Por isso, se tiver alguém aí que já quebrbrou uma perna, por exemplo... E Covid. Tá? Covid. Pessoal que ficou de Covid no hospital... Você volta a fazer atividade e você vê que, o que aconteceu comigo? Então, a fibra, o percentual de rápido e lento continua o mesmo, mas a fibra perdeu a sua capacidade oxidativa. Isso é importante. Conteúdo citoplasmático, eu diria, né? A classificação pelo conteúdo citoplasmático e a classificação pelo tipo de miosina ATPase. Né?
Então, as fibras mais rápidas do atleta, elas tendem a ficar oxidativas, né? Se você recrutá-las, porque se você não recrutar, não tem sinalização para a formação de novas mitocôndrias. Então, você tem que recrutar elas. Então, o intervalado tem que ser de altíssima intensidade, nesse caso. Só que ele tem que ser curto, porque se ele for longo, fica ácido, certo? E se ficar ácido, a gente já discutiu isso em outros momentos. Quem quiser saber, veja lá o canal do Stephanie, veja o meu canal no YouTube, veja outras lives que a gente já explicou isso. Então, se ficou muito glicolítico, é ruim para a mitocôndria. Então, você tem que fazer um tiro um pouco mais curtinho com uma pausa incompleta. Porque o que é a grande questão do Celianov? O que ele observava já muito antes dos estudos de biologia molecular, né? Porque hoje você pega a biologia molecular, ele explica, né? Ó, cai o ATP, aumenta o MP, ativa MPK, PGC1-alfa, fator de transcrição mitocondrial, biogênese mitocondrial. Mas muito antes dessas descobertas da biologia molecular, o Celianov, nos seus trabalhos, já tinha observado que diminuir o creatina fosfato, você tende a ter aumento da densidade mitocondrial. Então, ele já afirmava que a creatina facilitava a síntese de mitocôndria, creatina livre, acúmulo de creatina livre na célula, mas não acúmulo de íons de hidrogênio. Então, o que ele coloca? Por exemplo, exercícios curtos ali, vamos colocar assim, por exemplo, de 5 a 10 segundos. Por exemplo, não mais do que 15. Para a galera que quer saber, a gente geralmente recomenda de 5 a não mais do que 15 segundos. Os 5 a 10 é ótimo, não passando de 15. Uhum. Só mexendo ali um pouquinho na pausa, né? Vamos dizer assim, por exemplo, se eu trabalhar de 5 a 8 segundos, talvez eu consiga dar uma pausa de 1 minuto. Se eu trabalhar com 10, 12 segundos, talvez 1 minuto e 15, 1 minuto e 20. Coisa que a gente discute daqui a pouco. Mas, enfim, essa pausa de 1 minuto, ela é boa para recuperar em torno de 70% a 80% da reserva de creatina fosfato. Só que daí o que acontece? Quando você vem para o próximo tiro, você ainda tem uma boa reserva de creatina fosfato, que você recuperou parcialmente, então você consegue fazer o tiro com a mesma qualidade. Mas mesmo já no segundo tiro, ainda tem um pouquinho de déficit. Se tem um pouco de déficit na célula, o que o nosso corpo vai fazer? Ele vai estar fazendo ali um EPOC, né? Vai estar estimulando a frequência cardíaca respiratória para a mitocôndria formar ATP, para ressintetizar a creatina livre em creatina fosfato. E esse mecanismo de acúmulo de creatina livre, ele vai ajudar na sinalização para a mitocôndria. Porque sabe que creatina livre e ADP e AMP crescem juntos. Né? Então, se tem creatina livre, você já sabe que tem ADP e AMP, vai estimular a biogênese mitocondrial. Então, você fez o estímulo, cresceu a creatina livre, daí você está com um pequeno déficit, certo? Aí, quer dizer, um grande déficit. Daí você dá um minutinho de pausa, você recupera em 70%. Então, fica 30% de déficit. Daí você dá outro tiro. Daí cai para 20% a reserva de creatina fosfato. Dá um minuto de pausa, recupera para 60%. Daí outro tiro, cai para 10%. Aí você fica com 90% de déficit. Daí você recupera um minuto, recupera para 50%, dá outro tiro, ela praticamente zero. Vamos dizer assim, 4, 5 tiros, só para ir baixando a reserva de creatina fosfato aos poucos. Quando a gente olha isso num gráfico, a gente percebe o quê? Que a reserva de creatina só chegou a zero, por exemplo, assim, zero entre aspas, vai zerar de fato, mas vai ficar muito baixa, já querendo começar a ficar um exercício glicolítico que gera acidez, lá para o quarto, quinto tiro. E aí você dá a macropausa. Só que se a gente observar bem, desde o primeiro tiro, o corpo, as células, elas ficam com um pouquinho de déficit. E esse pouquinho de déficit, o tempo total dele é 4, 5 minutos em déficit total ali, baixa creatina fosfato. Isso estimula a síntese de mitocôndria. Isso é importante. Por isso que esse método de intervalado de altíssima intensidade do Celianov é excelente para aumentar o limiar anaeróbio. Os exercícios um pouquinho mais... O Thiago perguntou lá, aí depois do quarto tiro faz uma recuperação longa, exatamente a macropausa, 10 minutos, por exemplo. Isso. Ó, posso desenhar de novo? Pode, bora! Vou desenhar de novo. Deixa eu virar a câmera ali, ó. Aula, é live aula, galera. É isso live aula. Ó, por exemplo. Quem quiser perguntar, pode perguntar aí. Arrumar aqui, peraí. Aqui meu gráfico tá feio. A minha seta tá redonda, rapaz. Nunca vi isso. Ó, vamos colocar aqui, ó. Creatina fosfato. E aqui é o tempo. Então, por exemplo, ó, você tá aqui, ó. Reserva tá em 100%. Quando você faz o primeiro tiro... Um pouquinho mais a câmera para cima. Peraí. Um pouquinho mais. Uma ideia melhor. Peraí, vou deixar mais alta ela. Aê. Um pouquinho para baixo agora. Só um pouquinho para baixo. Aqui tá. Um pouquinho para baixo. Assim, ó. Assim tá bom, né? É. Bom, enfim. Vamos pegar aqui ó, o gráfico. Reserva de creatina fosfato está em 100%, aqui é o tempo.
Então, dou o primeiro tiro, vamos dizer assim, de 8 segundos. Reserva de creatina fosfato vai cair aqui, por exemplo. Certo? Eu vou dar 1 minuto de pausa, ela vai recuperar bem, mas não por completo. Ela vai recuperar até aqui, por exemplo. Perfeito. Aí eu venho para o segundo tiro. Eu vou gerar mais um déficit. A 1 minutinho de pausa, ela vai recuperar um pouco. Né? Aqui, mais um tiro. Aí depois eu recupero mais um tiro. Chegando aqui nesse ponto, eu começaria a ter acúmulo de íons de hidrogênio. Eu dou uma macropausa, certo? Para recuperar. Agora observa o seguinte, tudo que está abaixo da linha pontilhada é déficit de creatina fosfato. É acúmulo de creatina livre ou acúmulo de ADP e AMP, que sinalizam para a biogênese mitocondrial. Então, quer dizer, considerando que as células, né, no nosso corpo, elas funcionam individualmente, porque cada uma tem sua cópia de DNA, seria, assim, um estímulo, do ponto de vista teórico, bem apropriado. Né? Então, você tem que estimular essa sinalização. E alguém vai falar assim, pô, Cassidório, mas você está falando que só depois ali que vai acumular íons. E o pessoal já fala assim, não existe isso, a glicólise começa junto. Só que eu sempre digo o seguinte, ó, tem duas questões importantes que é interessante a gente entender na hora de interpretar a questão da bioquímica. Primeiro, glicólise por si só não libera íon de hidrogênio. Quem libera o íon de hidrogênio é a quebra do ATP. Quando o ATP ele quebra, mas você tem ainda reserva de creatina fosfato, quando a creatina ela doa o fosfato para o ADP virar ATP de novo, a creatina livre ela tampona o íon de hidrogênio. Então, enquanto você não depleta a reserva de creatina fosfato, você não acumula íons de hidrogênio. Apesar de eles serem produzidos, eles são neutralizados imediatamente. Quando a creatina fica por inteiro livre, o que acontece? Essa creatina ela vai sair da miofibrila, vai lá no citoplasma pegar fosfato de ATP da glicólise, ou seja, ATP sarcoplasmático ou citoplasmático. E quando esse ATP da glicólise é quebrado para doar fosfato para a creatina, essa creatina ela já teve o efeito de tampão dela, ela vai liberar, esse ATP vai liberar hidrogênio no citoplasma. Então, depois que a reserva de creatina fosfato cai, é que você começa a acumular íons de hidrogênio. Isso não depende da glicólise por si só. Entende? A glicólise começa no início já do exercício, no primeiro segundo, vamos dizer, porque o modulador da glicólise é cálcio. Só que a glicólise, no início do exercício, ela não contribui ainda ativamente para o ATP da miofibrila. Ela está trabalhando ali para ir começar a ressintetizar a creatina livre que está se formando dentro da miofibrila. Então, quando a gente pega um exercício de, por exemplo, 10 segundos, o exercício em si, o trabalho, a ressíntese de ATP utilizada para produzir trabalho, ela é praticamente totalmente alática. E aí muita gente vai falar, não, já tem a glicólise. Já tem a glicólise, mas ela ainda não está contribuindo. A questão é que na pausa do exercício, o lactato vai crescer por quê? Porque a glicólise continua para pagar a dívida alática do ATP dentro da fibra rápida. Então, quer dizer, a fibra rápida depletou ATP, você vai ter que ressintetizar esse ATP por meio da creatina. E a creatina ficou livre. Você vai ter que ressintetizar a creatina livre em creatina fosfato. Como que você vai fazer isso? Via glicólise anaeróbia. Então, você para o exercício, o lactato sobe, mesmo sendo um exercício que a gente chama de alático. Então, tem essas diferenças. Então, o exercício não pode ser, não é que ele não pode ter glicólise. Ele vai ter glicólise de qualquer jeito. Ele não pode ter acúmulo de íons de hidrogênio. São coisas um pouquinho distintas. Segura um pouquinho aí. E aí, outra dica, galera, para quem trabalha com esportes que precisam de trabalho aeróbio, resistência aeróbica ou anaeróbica de membros superiores e inferiores, você pode alternar, porque que nem ali a gente falou, ó, de 5 pode demorar até 10 minutos de recuperação, então você não vai ficar parado, vai ficar esperando 10 minutos. Não, você pode treinar, vamos dizer, você treinou membros inferiores, você pode trabalhar agora com membros superiores, que é o que eu fazia com os atletas. Então, aí do UFC, os atletas que precisam de membros superiores e inferiores. Então fica a dica para quem trabalha aí com crossfit, que nem tá ali o Thiago. Pode mandar mais pergunta, Thiago. Quem trabalha com nadadores, quem trabalha com jogadores de basquete, por exemplo. Então, você pode fazer. Trabalhou, estimulou membros inferiores, por exemplo, na esteira, na bicicleta. Aqui nós temos o ergômetro de braço, né? Muito bom. Que eu gosto. Isso é show, hein? Tecnogym, não sei se você já viu um ergômetro da Tecnogym. Fenômeno a máquina. Você fica de pé, você pode ficar sentado, você regula a altura, você faz para frente e para trás, você faz resistência para os dois lados, marca a potência, marca a rotação, marca o tempo, marca um monte de vários indicadores. Muito bom esse trabalho. Dá para fazer, eu já fiz trabalho desse similar do seu Luenos, de limiar aeróbio e anaeróbio, a cada 1 minuto elevando, porque ele também marca em watts, então você vai aumentando a resistência, aí vai fazendo igual
como se fosse o ergômetro de braço da Monarch, que tem lá no laboratório do Celuiano, mas ali. Segura um pouquinho, mandaram pergunta lá. Deixa eu ver. Qual a melhor forma de gerar, então, hipertrofia nas fibras lentas? Ah, esse aí... esse aí deixa que eu respondo. Então, galera, tem o livro aí, para quem não sabe, tem o livro com o Celuiano e o Tininho, que estava lá na minha outra live de Portugal, que é sobre o Isotom, que é a metodologia que o Celuiano desenvolveu há muito tempo atrás. Eu tive o prazer de aprender com ele em 2002, usei como tema de mestrado e doutorado. Então, que hoje nos Estados Unidos, se lê em inglês, se chama Partial Range of Motion. Então, você lê com movimentos com amplitude reduzida. Mas nós temos toda uma metódica, metodologia utilizada, a Isotom. Então, é muito bom. Esse seria a melhor maneira de desenvolver a hipertrofia das fibras lentas. Por quê? Porque você precisa gerar alguns fatores. Dentre eles, você tem que ter creatina livre, que é pelo estímulo. Então, você contraiu, relaxou, começa a fazer, tudo bem. Aí você tem que ter estresse. Então, se você usar cargas baixas, isso é fácil. É só pegar um atleta... Dom Antônio, fala um exercício que você gosta aí, supino, agachamento. Fala um peso que você faz, um RM, só para você ter uma noção. Eu dou um exemplo concreto. Mas, enquanto isso, vamos pegar lá um exemplo. Alguém faz exercício do supino com 100 quilos, para ficar bem fácil. Um RM. Então, a pessoa que tem aí mais ou menos 40% de fibra lenta nos membros superiores, 60% de fibra rápida, você começar a usar aí mais do que 50 quilos, você já começa a recrutar as fibras rápidas, tá? Então, se você fizer uma carga simplesmente que seria o trabalho de resistência muscular localizada, antigamente, que o pessoal usava, você vai usar aí, sei lá, 30% do teu máximo. E aí, você colocar somente 30%, se você fizer com amplitude inteira, se você colocar lá, eu que faço Isotom há anos, eu fico ali a tarde inteira fazendo esse exercício. E não vai gerar fadiga, não vai gerar hipertrofia, não vai gerar nada. Tá? Então, porque é efetividade muito baixa. Mas a partir do momento que você encurta a amplitude do movimento, o Caçador que está aí dando aula de fisiologia, sabe bem disso, você começa a gerar oclusão nos vasos, principalmente com cargas entre mais de 30% do seu máximo. E isso é o suficiente para o quê? Como você começa a prejudicar então, o abastecimento sanguíneo, você gera uma glicólise anaeróbia nas fibras musculares lentas, nessas oxidativas, no caso. E aí você começa a gerar o estresse. Então, aí começa você mesmo com cargas baixas, você gera o estresse, que é um dos pré-requisitos para liberar hormônio. Dentre eles, hormônio do crescimento e GH. E aí você também tem o que? O outro fator que é fundamental, que é o terceiro, que é a acidez. Se você faz essa carga baixa com amplitude inteira, você fica ali praticamente a tarde inteira. Aí por isso que pessoas, mas eu faço 100 repetições, 200 repetições e não sinto nada. Claro, porque a carga está muito baixa ou você está usando a amplitude inteira do movimento. Quando você começa a gerar uma amplitude reduzida, aí você começa a ver que esse músculo, essa fibra oxidativa, começa a trabalhar de forma anaeróbia, então sem oxigênio. E aí, como ela não está acostumada, aí ela gera um estresse. Então, todos esses requisitos. Esse livro aí do Isotom tem aí, fica então a dica aí, Dom Antônio. Tá? Esse seria o trabalho. Opa, tem mais um monte ali. Você consegue ler, Cassidori? Eu consigo ler, mas eu não sei onde que tá aqui. Porque... acho que ele está no meu. Segura aí. Deixa que eu leio. No caso do desenvolvimento aeróbico, tem uma para você. Ele precisa melhorar o VO2. É o limiar anaeróbio? Não. Primeiro a gente já deixa claro. O VO2 é o consumo máximo de oxigênio. Então, o VO2 não é o teu limiar anaeróbio. Para algumas pessoas ele pode ser. Então você pode chegar, vamos dizer, o seu VO2 ser praticamente o seu limiar anaeróbio. Pode acontecer, mas geralmente ele é maior do que o seu limiar anaeróbio. Porque o limiar anaeróbio é quando você está entrando quando você passa dessa recrutação das fibras intermediárias, começa a recrutar as oxidativas, começam a acumular ácido lático. Geralmente, também, se você medir com análise de lactato, tem 4 milimoles por litro. Tá? Então, o VO2 geralmente é maior. Mas ele não é tão indicativo. Por quê? Porque se você analisar, e tem isso do futebol, muito, o seu Luiano que estudava muito, você pode ver um jogador de futebol de alto nível e um jogador de futebol de nível, vamos dizer, local, e ele tem o VO2 parecido, o VO2 máximo. Mas o limiar anaeróbio do atleta de alto nível, ele é muito mais alto do que o jogador
de nível inferior. Então, você vê que aí o Graciliano foi um dos primeiros a falar isso, que o mais indicador, então, é você olhar o limiar anaeróbio, não o VO2. Tá? E aí ele manda mais uma. E se você manter a frequência alta em períodos superiores a 30 segundos, isso é ruim para as mitocôndrias? Responde aí, Cássio. Tá, deixa eu só fazer um complemento ali dentro do que você estava comentando, nessa questão do VO2, né? Porque é o seguinte, o VO2, a gente tem que entender o seguinte, que o primeiro ponto importante é que a gente chama de VO2, o consumo máximo de oxigênio encontrado no exercício que a gente está testando. Uhum. Talvez até a terminologia correta, eu sempre cito aquele livrinho do Celianov Kumikintico, né? Que ele fala sobre resistência. Que ele fala o VO2 máximo, pela definição da fisiologia, que seria a capacidade do organismo de captar, transportar e utilizar oxigênio, ele não é encontrado em testes normais. Porque o que é o que a gente chama de VO2 máximo? É o limiar anaeróbio de um músculo, porque ele passou do limiar anaeróbio, o músculo não consome mais oxigênio. Ele não aumenta o consumo de oxigênio no músculo. Aí você vai falar, mas como que o consumo de oxigênio cresce ainda? O ventilômetro identifica que cresceu a ventilação pulmonar e o consumo de oxigênio. Como que o consumo de oxigênio cresce? Após o limiar anaeróbio, ele cresce porque aumenta a função vegetativa. Coração e sistema respiratório aumentam o seu trabalho, então eles também consomem oxigênio. Então, o que a gente chama de VO2, entre aspas, máximo do exercício, é a soma do limiar anaeróbio mais o consumo de oxigênio dos músculos respiratórios e cardíaco. Então, esse vai ser o que a gente chama de VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio do corpo. Entende? Agora, observa bem. Né? Olha só que questão interessante ali que a gente estava comentando, né? Sobre frequência cardíaca. Né? Frequência cardíaca fica alta, fica baixa e tudo mais. Se você fizer um exercício, por exemplo, que envolve grande massa muscular, o limiar anaeróbio ele vai se dar com uma frequência cardíaca alta. Se você fizer um exercício e você atinge o limiar anaeróbio, por exemplo, no cicloergômetro de braço, Steph, você que tem essa experiência, você vai perceber que a frequência cardíaca de limiar não é tão alta assim. Por quê? Porque é pouca massa muscular envolvida. Então o coração ele tem que trabalhar para abastecer pouco músculo. Tanto que o VO2 de membros superiores é bem menor do que os membros inferiores. Exato. Por isso que o Celianov, inclusive, ele bate nessa tecla. Eu até fiz uma live outro dia sobre isso que está lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, que eu falo sobre VO2, que eu digo o seguinte, o VO2, pela definição clássica da fisiologia, ele não existe. O VO2 que a gente chama de VO2 máximo é o consumo máximo de oxigênio do exercício, que também estaria errado. Porque se você parar para pensar, o que a gente chama de VO2 é o consumo de oxigênio do músculo em trabalho mais o sistema cardiovascular e respiratório. Só que qual que é a relevância da gente falar do consumo de oxigênio do coração? Se o coração não gera trabalho, não gera movimento. O limiar anaeróbio, entre aspas, seria o VO2 do músculo. Entende? Porque até você chegar no limiar anaeróbio, o consumo de oxigênio do músculo cresce. Passou do limiar anaeróbio, o músculo não consome mais oxigênio, ele mantém aquele valor do limiar. Aí, os equipamentos que vão aferir o consumo de oxigênio, eles vão acusar aumento no consumo de oxigênio por causa do trabalho cardíaco e respiratório, que é a famosa diferença arteriovenosa. E para o pessoal ter uma noção de que isso está certo, vocês podem olhar livros de fisiologia. O que no livro de fisiologia diz? Que uma pessoa lá normal, uma pessoa comum, quando ela vai fazer o teste lá do limiar anaeróbio, uma pessoa comum, não um atleta de alto rendimento, o limiar anaeróbio dela se dá em torno de 50% do VO2 máximo. E já um atleta de alto rendimento, o limiar anaeróbio é em torno de 70%, 80% do VO2 máximo. Em alguns casos, 85%, 90%. Atletas altamente treinados e que têm um percentual de fibra oxidativa já geneticamente determinado, certo? Aí é um pouquinho mais alto esse valor de limiar. Quando você olha para a diferença arteriovenosa, o que acontece? Essa diferença ela se altera abruptamente até 50% do VO2 máximo. É tipo assim, ó. Vou desenhar novamente, vou fazer outro gráfico. Eu adoro gráficos, né? Eu sou terrível. Cara. Vou desenhar aqui, ó. Por exemplo, tem aqui, ó. Diferença arteriovenosa, né? Aí vamos colocar aqui é 50% e aqui seria o VO2 máximo. Daqui a diferença arteriovenosa. O que acontece? Ela faz assim, ó, ela cresce o consumo de oxigênio, a extração de oxigênio do sangue,
Vamos dizer que a cada 100 ml de oxigênio você tenha 20 ml, cada 100 ml de sangue você tenha 20 ml de oxigênio no sangue, certo? Então, ó, do início do exercício até 50% do VO2 máximo em pessoas comuns, o consumo do oxigênio que está no sangue pela célula cresce abruptamente. Quando ele chega no limiar anaeróbio, acontece assim, ó. Ele continua crescendo, só que ele... Perdão, derrubei um copo aqui. Desculpa o barulho aí. Não, então, o que acontece? Levanta até... a câmera. Levantar? Só um pouquinho. Aí. Então, ó, até esse ponto aqui, vamos chamar que seria o limiar anaeróbio. A extração do oxigênio do sangue, ela cresce praticamente, ó, olha a inclinação dessa curva, ela cresce bem, praticamente exponencial. Quando chega no ponto do limiar, o músculo não consome mais oxigênio, ele não consegue mais extrair oxigênio, porque para usar oxigênio tem que ter mitocôndria. Fibra rápida tem pouca mitocôndria, praticamente nenhuma, glicolítica, né? Aí o que acontece? O consumo de oxigênio ele começa a crescer um pouco menos. Sim. Por quê? Porque essa faixa aqui, ó, de consumo de oxigênio é o aumento da frequência cardíaca e o trabalho dos músculos que fazem a respiração. Então, o que acontece? O VO2 máximo aqui, ó, essa área aqui de consumo de oxigênio, ela não vale nada para o trabalho. Sim. Porque é consumo de oxigênio de músculo respiratório, tipo diafragma, o oblíquo externo que força a expiração, músculos intercostais. Por isso então, o único consumo de oxigênio que vale é esse aqui, ó. Isso, o limiar... Tá vendo? Essa primeira parte. Aí o atleta de alto rendimento, o limiar dele vem aqui, ó, 80. Então ele consegue manter a extração de oxigênio até aquele valor de VO2 máximo. Então por isso que eu falo assim, que o VO2 máximo em si, né, o VO2 máximo que eu falei, né, do exercício, porque o VO2 máximo perante a definição de fisiologia não existiria, né? Quer dizer, não é que ele não existe, ele não pode ser aferido. Então esse VO2 máximo de exercício, ele é um indicador que não serve para você falar de desempenho. O único que vale para você falar de desempenho é o limiar. Só que o limiar ele é específico de cada agrupamento muscular. Por exemplo, o cara pode ter um limiar altíssimo para pedalar e um limiar baixo para nadar. Porque são músculos diferentes. Eles vão ter diferentes valores de densidade mitocondrial. Isso aí. Então, é importante fazer específico. Agora, uma coisa que dá para fazer, que não necessariamente é específico, vamos dizer, se tem um nadador, aí a gente faz ele na bicicleta de membros inferiores e de membros superiores. Por quê? Porque aí, vamos dizer, você quer analisar o efeito do treinamento. Então, você tem lá um valor que não vai ser o mais correto, porque ele é um nadador, mas você chegou num limiar aeróbico, anaeróbico, aí você desenhou todo, né, fez o projeto do treinamento dele, ele aplicou isso depois de 2 meses, 3 meses. Se os limiares aeróbico e anaeróbico estiverem crescendo, indo para a direita, então significa o quê? Que o treinamento está sendo positivo. E aí você pode fazer testes específicos, no caso, aí botar ele para nadar e ver que realmente esse... Fazer correlação, né? Pega o resultado esportivo e a melhora no teu teste na condição que você criou. Que você não... que eu tenho muita vontade, porque assim, em breve, eu vou comprar aqui para o meu estúdio um cicloergômetro e um ventilômetro. Marca brasileira mesmo, até porque você sabe que aqui tudo é um valor muito mais alto do que aí nos Estados Unidos, por questão de imposto e tal. Aí, se você vai comprar um Monarch, tem que ser importado. Sim. Então, eu vou comprar um daqui mesmo, mas bom. Quanto que científica... Me liga perguntar uma média de uma análise de gases aí do Brasil? Cara, um ventilômetro, ele tá saindo mais ou menos uns 15 mil reais. E um cicloergômetro em torno de uns 40. Mas... não é barato. Mas, enfim. Não dá, porque aqui, mesmo se fosse importar, não vai dar por causa dos impostos. Entendeu? É complicado. E assim, daí você vê, por exemplo, eu tenho vontade de comprar esse equipamento para eu usar aqui, até para comercializar, né? Testar atletas, ter um valor ali agregado. Mas você sabe que eu tenho muita vontade de desenvolver um teste para nadadores usando, sabe o quê? O Skierg, aquele equipamento que a gente tem da Concept, sabe? Aquele aqui, ó, quer ver? Eu tenho aqui. O rower, o remador. Aqui, ó. Não o remador, o ski. O de pé, sei, melhor isso. Tá vendo? Esse aparelho. Sim. Porque daí o que acontece? Se a gente usa um metrônomo, a gente consegue colocar a cadência do exercício. Aí, dependendo do valor de resistência que eu coloco, mantendo aquela cadência do metrônomo, ele vai manter uma potência X lá em watts.
Então, eu consigo fazer um teste incremental, um teste de potência crescente. Entendi. Igual eu faria no ciclo ergômetro, só que o movimento do mais é bem mais interessante para o nadador do que o pedalar no ciclo ergômetro. Sim, do que o ergômetro. Boa, eu boa. vou desenvolver isso aí, eu vou trabalhar nisso aí, vou fazer, cara. Legal, o que a gente podia fazer, a gente marcar, quando a gente tiver uma live com o pessoal do laboratório, vou trocar uma ideia, até para avisar, não sei se puder assistir, semana que vem eu vou estar lá com o laboratório do seu Luiano, nós vamos ter a live pelo YouTube, tá? Eu, Bricoro, Vitali, o pessoal que comanda o laboratório hoje, nós vamos ter uma live. E aí eu vou trocar essa ideia com eles, isso pode ser uma coisa boa. Tá? Galera, chegando no fim aqui, tinha muito mais tema para falar, mas é assim, aquilo que a gente, né, que você falou, mesmo sem planejar, o negócio sai bom. Só uma coisa aqui, ó, do Antônio. Seria aconselhável fazer o isotom paralelo a treinos com carga? Sim. Então, por quê? Porque você faz o trabalho de, vamos dizer, hipertrofia das fibras musculares glicolíticas, ou essas rápidas, que nem o Cassidori falou, e você faz das lentas. Então, você pode fazer, vamos dizer que você trabalhou um grupo muscular segunda-feira de forma intensa, glicolítica, peito, por exemplo. Lá pela quarta, quinta-feira, você poderia fazer o isotom com as cargas baixas e para esse grupamento muscular o mesmo. Aí na terça, vamos dizer que você fez perna ou costas, aí lá pela sexta você faria o trabalho. Então você faz um trabalho de desenvolvimento ou de hipertrofia das fibras rápidas e um das fibras lentas. Então pode usar em conjunto, tá? Então é muito bom, assim que a gente usa mesmo, tá? Tem mais o Cleito aí, nosso brother. Deixa eu ver quem mais que tá ali. Tinha mais uma... Ó, o Everton apareceu aí, um abraço. Conselho Isotom. Então é mais ou menos isso aí. Tá bom. Deixa eu só ver aqui mais um negócio que perguntaram. Então mais ou menos isso de pergunta. Só para terminar então, só para falar mais um pouquinho. Ah, tem mais aqui. Só um pouco. A galera vai escrevendo, vai descendo. Tá? Então tá. Ó, segura o seguinte, então eu ia falar sobre BCA, eu vou fazer outra live depois, provavelmente aí com o Alcini, mas eu tinha separado só alguns artigos aí que é interessante, que mostram um fator positivo da suplementação com BCAA, mesmo para quem trabalha de forma aeróbia, tá? Treinamento desse de resistência ou provas de resistência. Depois, na minha live, eu vou falar mais, separei aí uns 10 artigos, que isso aqui, na verdade, Cassidori, foi o pessoal lá da Rússia, eles me pediram, aí eu puxei um monte de artigo, eu li aí 2 semanas só sobre BCA, para fazer uma live lá com o Egor. BCA ainda existe. Sim, Thiago, existe e funciona, tá, galera? Então, só 2 coisas aqui para falar, para resumir sobre o BCA. O que é importante você saber sobre o BCA? Se você tiver uma dosagem de proteína adequada, você não precisa suplementar com BCA se você não for atleta de alto nível. O que seria uma dosagem adequada? Lá nos nossos livros, lá com o seu Luiano, ele já recomendava há mais ou menos 10 anos atrás utilizar 3 gramas por quilograma de peso corporal. Isso a galera achava um absurdo. Aí teve a posição atualizada do International Society of Sports Nutrition há 2 anos atrás, eu já falava 10, que diz que pode chegar a 3 ou mais, sabia disso, Cassidori? Viu, mas é sempre assim, o Celuiano ele diz 20 anos antes, 15 anos antes, aí os caras chamam ele de louco e depois os caras ficam quietos. Depois vê. Então aí, ó, pra galera que não tá, pode usar o seguinte, então pelo menos 2 gramas por quilograma. Então significa o quê? Para ficar matemática fácil. Se você pesa 80 quilos, você tem que ter pelo menos uma ingesta de proteína de 160 gramas por dia. Tá? Então você divide isso em número de refeições. Se você fizer 4 refeições, você divide por 4. Se você fizer por 5, divide por 5. Quanto mais preciso pelo número de refeições, melhor pela sua absorção. Se você tiver com essa dosagem, muito provavelmente você não precisa suplementar com BCA. Se você tiver abaixo, aí o BCA vai ter mais efeito. Agora, o BCA também existe por outros fatores. Depois eu vou chamar nessa live separado. Tá? Mas o que é uma coisa importante que eu já vou deixar, que eu vou falar aqui já hoje? Que eles viram que o BCAA ele ajuda na sensação subjetiva do esforço. Sabia dessa, Cassidori? Então, quando você faz a suplementação com BCAA, olha que legal, por isso que pode ajudar principalmente em atletas.
tá? Virem atletas e não atletas também ajuda. Ele compete com o triptofano e tem toda a explicação ali, depois eu vou explicar melhor, mas só para dar E aí ele dá uma sensação que você está sentindo bem. Então, ele faz com que você não sinta a fadiga do exercício. Então, pela mesma intensidade, a mesma intensidade e a mesma duração, você acha que o exercício é menos intenso. Então, faz com que você consiga executar ele da melhor maneira possível. Então, você não vai querer desistir. Vamos dar um exemplo assim. Então, pode ter utilizações práticas até para você falar, poxa, está muito pesado, eu vou desistir dessa prova, principalmente numa prova que seja uma maratona ou uma ultramaratona, provas de longa duração. Ou, por exemplo, para treinadores ou atletas de levantamento de peso, então quando ele começa a sentir aquela fadiga, ele querer desistir ou parar o treino. Não, então pode dar esse plus, tá? Então tem esse efeito do BCAA. Só para resumir aqui, depois eu vou falar de dosagens, etc., na minha live, mas então ele pode reduzir a sensação da fadiga, tá? Porque ele usa, então, ele acaba limitando essa entrada do triptofano no cérebro e aí dando uma sensação que você está sentindo bem, que você não está sentindo fadiga. Então, tem esse lado positivo. Outro lado positivo, que ele acaba reduzindo a lesão muscular e a sensação de fadiga pós-exercício agora. Então, você sabe que tem o DOMS, né? Delayed Onset of Muscle Soreness, que você sente, então, a dor muscular tardia, 2 a 3 dias depois do exercício, ele acaba reduzindo. E por quê? Porque eles viram que ele reduz ele acaba minimizando os microtraumas. E viram, tem um artigo recente que eu vi, que eles mediram a creatina quinase, então acaba reduzindo o aumento da creatina quinase, então significa o quê? Quebrou menos, fez menos lesão. Menos dano estrutural, né? Com a utilização do BCAA. Também tem dados para um aumento da síntese proteica, então para quem está aí que acompanha aí, que gosta de levantamento de peso, musculação, hipertrofia, então tem esse lado do estímulo da síntese proteica. Mais importante seria manter aqueles 2 gramas pelo menos, podendo chegar a 3 gramas se você for um atleta treinado ou estiver fazendo um período muito intenso de treinamento, e também o sistema imunológico. Então tem vários efeitos aí do BCAA, mas depois eu vou fazer essa live aí mais específica, tá bom? Mas acho que hoje foi bom, Cassidori, conseguimos desenrolar, tá? E aí a galera que tá no Instagram do Cassidori pode seguir o meu, Dr. Dias. Quem tiver no meu, depois pode seguir do Cassidori. E você vai baixar para o YouTube também? Baixar para o YouTube. Sigam eu e o Stephanie no YouTube, que o nosso YouTube é bom. É isso aí, galera. O meu é Cassidori, Teoria do Esporte. E o meu é só Stephanie Dias. Stephanie Dias só, na verdade. Eu sigo você lá, mas às vezes eu dou uma confusão, porque eu sempre acho que o nome do canal no YouTube tem que ter um nome fantasia, sabe? Ah, tá. É que Cassidori, Teoria do Esporte. O canal do YouTube, eu tô começando a ativar agora aí. E que eu sou da geração não old school, mas meio middle old school, né? Então aí, agora que eu tô entrando aí com a nova geração aí, com a Sidori e com a galera, então estamos entrando aí nessa questão aí das redes sociais, tá bom? Ó, BCA, só acredito vendo, beleza. Depois entra lá na próxima live. Abraço, galera. Cassidori, show. Salva aí, tá bom? Junto, então. Vou encerrar aqui e salvar no IGTV, tá? Beleza, me marca lá. Um abraço, até mais. Tchau.